Fast News voltando agora para falar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de 243 bilhões de reais para aliviar o rombo nas contas públicas. Essa medida traz a volta dos impostos sobre os combustíveis, que pode aumentar o preço da gasolina nos postos. Haddad ainda não garante o aumento do salário mínimo, que foi prometido por Lula durante a campanha nas eleições. Para analisar o cenário econômico e como o mercado deve reagir ao pacote anunciado pelo Ministério da Fazenda, nós vamos conversar agora com o economista Eduardo Félio. Boa tarde, Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. A gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp para a entrevista. Bom, Eduardo, a primeira pergunta, eu gostaria de saber como o mercado reagiu a essas medidas tomadas ontem por Fernando Haddad e se elas forem implantadas aí com sucesso, elas poderiam reverter esse rombo que a gente tem e entregar um superávit neste ano ou não? Eu acho que o ajuste do fiscal sempre é positivo na ideia de você tentar equilibrar despesas, tentar recuperar aí uma credibilidade da política econômica e dar atratividade aos investidores. A questão é que o ajuste fiscal é muito baseado na arrecadação, né? E uma parte dessa arrecadação ainda é muito, assim, de certa maneira, imprevisível. Primeiro, depende do crescimento econômico ao longo do ano. Também depende, por exemplo, o governo pode, de certa maneira, o próprio executivo pode manter a desoneração de ICMS de combustíveis, se considerar que a inflação vai ficar mais alta. Há também uma recuperação, uma desoneração, uma redução da desoneração sobre o PIS/COFINS, sobre as empresas. Então, de certa maneira, isso é um sinal negativo para a Bolsa, ou seja, há um aumento indireto, de certa maneira, da carga tributária. E pouco ajuste fiscal pelo lado da despesa, né? E também houve uma revisão das receitas para cima que uma parte do mercado considerou como é que foi feito isso, né? Como é que foi feita essa reavaliação para cima da receita. Então, ou seja, o sinal é positivo, é tentar reduzir o déficit no máximo a 1% do PIB esse ano, 2023, mas ainda dura se realmente isso é crível ainda, né? Não é à toa que não houve realmente uma grande queda dos juros futuros no mercado, não houve uma recuperação grande da Bolsa ontem. Então, ou seja, na verdade, o mercado está no compasso de espera de crescimento econômico e também ficou faltando um pouco o arcabouço da nova regra de meta fiscal. Acho que isso daria mais pujança, mais credibilidade, maior impacto ao mercado em termos positivos. A pergunta agora é do Diogo. Professor, a gente sabe que na apresentação dessas medidas feitas pelo Fernando Haddad ontem, ele disse que até admitiu que poderiam haver frustrações, no sentido de que aquilo que se estabeleceu como meta do que pode ser atingido com o aumento de receita, com aquelas negociações das dívidas tributárias, podem não acontecer. Quer dizer, são medidas que já nascem com furos, né, futuros? Olha, eu trabalhei na equipe econômica de 99 a 2002, quando você anunciava um decreto de contingenciamento, que era muito baseado em corte de gastos, quando você fazia um ajuste fiscal, que o mercado era crível, o impacto do mercado era fulminante. E tinha uma queda boa dos juros futuros, apostando uma menor inflação na frente, uma menor Selic na frente, uma bolsa subindo, uma recuperação dos preços das ações das empresas na Bolsa de Valores. Então, de certa maneira, esse impacto de ontem mostrou que o mercado está um pouco cauteloso, que existem muitas receitas, que é o grosso do ajuste, é o peso preponderante para gerar um déficit menor, um pouco menor, são muito imprevisíveis. Depende muito do crescimento, depende também se o governo realmente não vai adotar, por exemplo, uma política mais controlada dos preços dos combustíveis, porque, de certa maneira, a inflação para 2023 está um pouco alta para a meta. A inflação, o mercado hoje está projetando entre 5,60% e 5,70% de IPCA para o acumulado do ano. Por exemplo, nós estamos aqui projetando 6,34%, caminhando até para quase 7%. Então, nesse sentido, há pouco espaço até para o Banco Central cair os juros, né? Então, é importante que o ajuste fiscal realmente seja crível, ou seja, aconteça, para você conseguir reduzir juros e não pressionar muito a inflação.
Então, eu concordo com isso, eu acho que há uma certa imprevisibilidade ainda enquanto a receita fiscal de 2023. Eduardo, parte do pacote, desse pacote anunciado ontem por Haddad e também pela Simone Tebet, que estava junto, depende também da aprovação do Congresso, né? O que a gente pode esperar dessa votação? Olha, eu acho que o Congresso, assim, também vou partir um pouco da minha experiência aí, não só de Brasília, como do Congresso, participando até de aprovação de projetos, o governo mandar para o Congresso. Eu acho que o presidente Lula já conseguiu, de certa maneira, ter uma base, né, razoável, aí já há uma aproximação grande do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que isso não vai ser um grande problema, eu acho que de aprovação. Eu acho, como eu falei, eu acho que o grande detalhe hoje vai ser o ajuste fiscal acontecer. Então, por isso que eu acho que vai voltar a dar muita importância ao mercado, aqueles resultados mensais, o resultado fiscal primário do setor público, que é divulgado mês a mês. O mercado vai começar a monitorar se realmente as receitas estão crescendo, se a despesa está sendo cortada e se há perspectiva realmente de um déficit primário não superior a 1% do PIB. Eu acho que essa que vai ser a grande coisa. Eu acho que o mercado está ainda um pouco receoso, senão, com certeza, o dólar está aí até um pouco abaixo de 5, você poderia até ter uma bolsa subindo de forma consistente aí para 115, 120 mil pontos, quer dizer, não houve essa reação, então isso é um sinal ainda que há muito a que se fazer. Eu acho que o governo deveria priorizar agora rapidamente divulgar o novo arcabouço de uma meta fiscal que estabiliza a dívida pública. Eu acho que isso é que vai dar um pouco também de calmaria para os mercados financeiros domésticos. Muito bem, a gente conversou com o economista Eduardo Velho. Eduardo, obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde. Bom fim de semana para você. Boa tarde, bom final de semana para todos.